Cidadania em Destaque, a presença de importantes especialistas convidados. Oferecimento Paraná Banco. Consignado do INSS é no Paraná Banco, 3213-0505. A partir de agora, a entrevista ao vivo. Um prazer recebê-lo aqui no estúdio mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade. Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação de Goiânia, Agenor Mariano. Agenor, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão. Eu aproveito também para estender o bom dia ao Kleber Ferreira, ao Eduardo Horácio e também a você, que hoje, nessa quarta-feira, 7h31 da manhã, certamente já está aí se deslocando para o seu local de trabalho, aproveitando e sintonizado aqui na 730. Bom dia a todos. Agenor, começar falando sobre uma das análises que a Secretaria faz nesse ano, né? Tem até o dia 31 de dezembro para enviar a revisão do plano diretor à Câmara. Como é que está essa análise? Já tem discussão sendo feita na Câmara? A própria Secretaria também faz análise, discussões. Como é que está esse processo, né? E deve ser mesmo enviado só no dia 31? Sim, se você me permitir, Eduardo Horácio, não, Rubens Salomão. Se você me permitir, eu queria fazer um breve histórico sobre o que é plano diretor para o nosso ouvinte. Bem, quando Pedro Ludovico concebeu a ideia de construir uma nova cidade, né, alguns urbanistas se debruçaram para construir um projeto. Naquela época, a capital de Goiás, a nossa Goiás Velho, chamada carinhosamente Goiás Velho, era a capital do estado e tinha lá, Goiás tinha 8.000 habitantes naquela época. Então, quando o urbanista Atílio Corrêa Lima se propôs a fazer um plano diretor para a futura nova capital, imaginou-se uma capital com 50.000 habitantes. Por quê? Porque a capital atual tinha 8.000. Então pensou, nos próximos 50 anos é bem provável que essa cidade vai crescer e nós vamos ter aí 50.000 habitantes. Então, em 1933, lançou a pedra fundamental. Em 1935, começaram a morar as primeiras pessoas em Goiânia. Em 1937, houve a transferência do governo. Em 1942 houve a inauguração da cidade com o batismo cultural. Bom, ocorre que 8 anos depois da inauguração oficial da cidade, em 1950, Goiânia já tinha os 50.000 habitantes. Na próxima década, de 50 até 60, Goiânia já saltou para 150.000 habitantes. Ela cresceu 3 vezes. E na década de 60 para 70, ela já pulou para 250.000 habitantes. E aí que 30 anos depois desse primeiro plano diretor, que já se mostrou furado, porque em 1950 Goiânia já tinha os 50.000 habitantes, que o atual prefeito hoje, Iris Rezende Machado, que era prefeito lá em 66, que foi através de um financiamento do BNH, que se fez um novo plano diretor, o segundo plano diretor de Goiânia, comandado pelo arquiteto Jorge Unheim, que comandou e que ganhou, era uma licitação internacional, e foi elaborado o segundo plano diretor. Quando, em 2007, novamente veio ser prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, foi feito o terceiro plano diretor de Goiânia. E com esse terceiro plano diretor, é o plano diretor que vigora hoje. Porém, lá quando foi aprovado em 2007, ficou-se programado no próprio plano diretor que a cada 10 anos se teria uma revisão desse plano diretor. Então, o que nós estamos falando agora, voltando à sua pergunta inicial, nós não estamos falando de um plano diretor novo para Goiânia. Nós estamos falando de revisar o atual plano diretor, que está em validade. E é isso que os técnicos da CEPLAN estão fazendo neste momento. Estão fazendo uma revisão do plano diretor. E essa revisão tem uma data para ser entregue à Câmara Municipal, que no próximo ano vai votar, vai aprovar ou não essa revisão. E até o dia 31 nós estaremos enviando, tem uma equipe trabalhando, audiências públicas estão acontecendo, tem vereadores participando como ouvintes, já nesse momento, acompanhando o motivo e a confecção desse plano diretor. E, inclusive, nós lançamos um site, goianiadofuturo.blog, né? Você que está nos ouvindo,
goianiadofuturo.blog, que é um site justamente da revisão do plano diretor, para que qualquer cidadão que tenha boas ideias, ou não tão boas assim, mas é a sua ideia, tenha a oportunidade de explicitar, de informar, de trazer a essa comissão que está fazendo a revisão do plano diretor aquilo que pensa, como pensa, para que isso possa ser ou não levado em consideração na hora desse projeto de lei que será enviado para a Câmara. Toda revisão de plano diretor tem sempre dois interessados, assim, dois grandes grupos interessados assim, em qualquer cidade brasileira. Tem aqueles que querem pensar uma cidade melhor e tem aqueles que querem aproveitar para ganhar dinheiro, que é uma forma também de você já conseguir perceber o que vai ser no futuro a cidade, a curto e médio prazo, e a partir disso conseguir ganhar dinheiro até com especulação imobiliária e coisa do tipo. Como evitar, como fazer essa revisão do plano diretor e evitar esses oportunistas? Olha, eu penso que os dados técnicos é a melhor forma de se evitar o oportunismo. Porque quando a gente fala a palavra oportunismo, ela traz para nós, aquele que ouve, como algo, vamos dizer assim, pejorativo, né? Isso é um oportunismo. Uai, mas a vida é composta de oportunidades. De repente, um dia foi dada a oportunidade de você ser secretário, foi dada a oportunidade de você ser comentarista da rádio. Foi uma oportunidade. Mas, realmente, Eduardo, na sociedade, a palavra oportunismo, ela surge de forma depreciada. E o que ocorre mesmo no setor imobiliário é que as regras são muito mais ditadas pelo mercado do que pela vontade desse ou daquele grupo de ganhar dinheiro. Todos morrem de vontade de ganhar dinheiro, mas quem diz se ele vai ganhar dinheiro é o mercado. O cidadão é que determina. Eu vou dar um exemplo para você. Em 2007 foi feita a última expansão urbana de Goiânia, certo? De lá para cá já são 10 anos que não tem expansão urbana. Com isso, o que aconteceu? Qual era a ideia nossa de não fazer a expansão urbana nesse período todo? Era evitar que a cidade ficasse espalhada e isso contribuísse para que aumentasse os custos de transporte coletivo, de recolhimento de lixo e tudo mais. Isso é uma forma de justificar também os prédios grandes e muito próximos na região central de Goiânia. Exato, que é uma linha que o atual plano diretor ele trabalha com essa linha de uma cidade mais compacta. Mas não enfeia a cidade, prédios de 40 andares, até de 60 andares, como está sendo feito em Goiânia? Isso não... Olha, esses dias... Aí é questão de gosto, né? Esses dias, por exemplo... Esses dias não, já tem algum tempo, já tem uns 2 anos, eu tive a oportunidade de estar em Chicago. Sim, né? Não, E eu achei a cidade muito bonita, para o meu gosto pessoal. Sim. E em 1929, Chicago já tinha um prédio da altura do Orion, que esse hoje é o prédio mais alto do Brasil, aí a ser entregue até o presente momento. Em 1929, Chicago já tinha isso. Mas Goiânia foi pensado para ser parecido com cidades europeias. Né? Exato, porque a concepção da época era essa, né? Inclusive o Atílio Correia Linha estudou na Sorbonne, né? Ele veio com uma concepção francesa do processo. E a Europa arrepia quando fala de construir prédio e tudo mais. Mas o atual plano diretor, ele direciona para uma cidade compacta. Ocorre o que aconteceu? Em função desse direcionamento... Prédios grandes e a região central da cidade. Região central da cidade ao longo de eixos. O que aconteceu? Isso foi feito. Tem 10 anos que não faz expansão urbana. Porém, todo dia desce gente em Goiânia. Todo dia chega gente em Goiânia. E onde essas pessoas vão morar? Essas pessoas têm dinheiro para comprar esses apartamentos que a gente idealiza que são os melhores e tudo mais. O que aconteceu? Os municípios vizinhos, você pega ali Goianira, você pega Trindade, você pega Abadia, né? O que aconteceu? Você anda na rodovia, rumo a essas cidades, aí tem um campo aberto, parecendo que não tem nada, pasto, gado pastando. De repente, quando você chega na divisa, você chega lá, tem uma cidade inteira. Que você chega naquele bairro de Goianira, você chega naquele bairro de Trindade e pergunta para ele se um dia já foi no centro de Trindade ou já foi no centro de Goianira. Nunca foi no centro de Trindade, nunca foi no centro de Goianira. Ele está totalmente vivendo em função da cidade de Goiânia, mas está pagando IPTU, está pagando todos os seus impostos lá na cidade e usufruindo do sistema de transporte, de tudo de Goiânia. Então, essa é algo que nós temos que começar a repensar para saber como é que isso se deu.
E aí não é a questão de eu acho, eu penso. Não, isso aí tá para qualquer pessoa ver. É só ir lá, constatar e fazer análise. Esses estudos são que os técnicos do plano diretor de Goiânia, 10 anos depois do plano ter sido aprovado, estão fazendo nesse momento. E aí a gente está abrindo essa oportunidade para a sociedade, como nunca houve anteriormente, de poder manifestar de forma muito fácil, com site, com audiência pública. É dessa forma que nós estamos conduzindo o processo. Essa conurbação que o senhor se refere aí, a cidade do interior veio para a divisa com Goiânia, e há um vão entre aqueles bairros e o centro da cidade. Ela tem muito a ver com esse plano diretor, que é uma Goiânia compacta. Exatamente. Ela não tendo expansão urbana na Por isso cidade. que tem 10 anos que não foi feita a expansão. A ideia do prefeito de Resende, na época do plano diretor, era tornar todo o município de Goiânia área urbana. Ele defendeu, chegou a defender isso. Né? Mas foi uma tese vencida, Foi né? uma tese vencida. Foi uma tese vencida. Acaba trazendo sérios problemas sociais. E para a questão da mobilidade urbana, o que os técnicos já chegaram à conclusão nessa revisão? Olha, Kleber, eu tenho que ser bastante sincero, eu não aprofundei nisso daí, porque o relatório final, os técnicos têm que trabalhar todo dia, toda hora que você chegar lá, eles estão trabalhando. Mas já no atual plano diretor, a concepção dos prédios que deveriam ser construídos ao longo dos eixos era justamente trabalhando-se uma ideia, uma concepção em cima do transporte público. Porque não só a questão do trânsito, mas o transporte público. Porque os eixos geralmente são aqueles que passam os ônibus, são aqueles que circulam. E aí teria condição de haver um deslocamento maior através desses eixos. A gente está vendo aí a questão do BRT, que está aí parado, né? E vocês já noticiaram aqui exaustivamente os motivos que levaram o BRT a estar parado. O prefeito Iris Rezende, ao assumir a prefeitura de Goiânia, já encontrou essa obra paralisada, fez um esforço assim inimaginável, tendo em vista a situação precária financeira que a prefeitura se encontra, arrancou dinheiro de onde não tinha, para não deixar essa obra parada, tirou 6 milhões de reais do caixa, pagou a contrapartida, a obra retorna, passa aí um mês que a obra retornou, vem essa suspensão por questões burocráticas, questões jurídicas entre Caixa Econômica Federal, CGU e TCU. E aí nós estamos com essa obra parada aí. Mas é uma obra importante. Para a cidade de Goiânia. São modais importantes que você fala aí de BRT, você fala de VLT e você fala de metrô, mas tem que ser o seguinte, soluções de transporte existem muitas. Eu quero saber se a cidade tem condição de pagar. Se a cidade tem dinheiro para pagar. O resto, meu amigo, aí é conversa. Todo mundo sabe que metrô é bom, todo mundo sabe que tudo isso aí é bom. Mas a cidade tem condição de pagar? Mas o BRT a cidade tem condição de pagar. O problema é que o governo Sim, federal não está dando. O governo federal, sob a alegação de que haveria irregularidades, tá esse, como diz o prefeito, tá esse trambolho aí, parado aí no centro da cidade. Agora, o prefeito, pessoalmente, tem se esforçado como nunca. Foi a Brasília, foi no presidente da Caixa, foi nos ministros do TCU, toda hora tem reunião, porque ele sabe da importância da obra, não só da obra concluída do ponto de vista da sua efetividade, mas sabe também o desconforto que traz para a população ter essa obra paralisada, cortando a nossa cidade. Então o prefeito não tem medido esforço. Nós temos expectativa que agora que saiu um acórdão do TCU dizendo que aquilo que estava sendo levantado pela CGU como uma possível irregularidade não seria uma irregularidade, e aí com expectativa de que se volte essa obra. Só para sintonizar o nosso ouvinte, às vezes ele não sabe onde fica o óleo fica no cruzamento da Avenida Portugal com a Mutirão, ali no setor oeste. É o edifício mais alto do Brasil. É isso. Secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Goiânia, Jerônimo Mariano. O senhor falou sobre a situação financeira da prefeitura. Qual a perspectiva que os secretários têm, que os auxiliares de Iris Rezende têm? Qual que é, para quem está dentro da prefeitura, qual que é a perspectiva de uma recuperação de fato? Porque já são, 10 meses, né, de administração.
Olha, essa perspectiva você tem que dividir ela em fatores internos e fatores externos. Fatores internos seria o quê? Seria o tratamento gerencial e administrativo que a administração está tendo com essa área de finanças. Você vê um prefeito de Resende que tem uma experiência, uma larga experiência, está no seu 4º mandato de prefeito, teve 3 mandatos que saiu com índice de aprovação acima de 70% a 80%. Ou seja, então é alguém que sabe administrar. Então, internamente, tudo que é possível ser feito do ponto de vista de corte de gastos, de me fugiu a palavra aqui, de racionalidade nos gastos, corte dos gastos, racionalidade nos gastos, responsabilidade com os gastos. Tudo isso tem sido feito. Então, esse é o fator interno, ou seja, aquilo que depende de nós. Externamente, aquilo que não depende de nós são as situações do ponto de vista da economia do país. Se a economia tiver uma melhora, o que vai acontecer? Nós temos mais serviços sendo realizados, como consequência disso, nós temos mais impostos sendo recolhidos ao caixa público. Porque o que ocorre? Existem despesas fixas. Você chega, você pode cortar, mas chega um certo momento que não tem mais o que cortar. São despesas fixas, como folha de pagamento, como crescimento vegetativo de folha. Tudo isso são despesas que não cabe mais ao gestor, entre aspas, cortar, porque já chegou praticamente no seu limite de corte que você tem que pagar todo mês aquilo ali. Então, a Comurg, esse caso aí, não tem solução? Olha, chegou no limite e agora... E é despesa fixa, né? É despesa fixa. A Comurg é uma despesa fixa, né? Despesa de pessoal é fixa. E é um erro manter essa despesa? Olha, do jeito que tá? essa análise, eu penso que é uma análise que caberá ao prefeito Iris Rezende, né? Que todos os dias eu sei que ele tem se debruçado em cima disso, né? E caberá a ele tomar uma decisão, ter uma análise mais completa sobre isso. Mas, a priori, o que nós enxergamos é que a administração, de uma forma em geral, e o Iris sendo duro como ele é, todo mundo sabe da fama do prefeito Iris de ser um gestor responsável, que não gasta dinheiro à toa, que não fica inventando moda, gastando dinheiro, torrando dinheiro da prefeitura, com coisas que não são, só podem até ser importantes, mas não são essenciais. E hoje nós vivemos dias na prefeitura de gastos que são tidos como gastos essenciais. Então, essa é a grande situação. Já se passaram quase um ano, né? E eu posso afirmar para vocês, o comportamento que a gestão tem tido, se não tivesse tendo o comportamento que está tendo, as coisas estariam em níveis alarmantes. Possivelmente, nem pagamento de servidor nós estaríamos tendo condição de fazer em dia. Secretário, a Goiânia, assim como outras cidades da região metropolitana, está vivendo a crise hídrica, né? Trindade, Aparecida, com uma crise severa. Goiânia também com vários pontos. O senhor já se manifestou sobre isso no passado, sobre o serviço que a Saneago presta em Goiânia. Qual é o posicionamento do senhor hoje, analisando o serviço que é prestado pela Saneago? Olha, talvez eu tenha que fazer uma análise, Rubens, porque é o seguinte, agora é fácil falar do serviço da Saneago, porque está faltando água. Então, nessa hora, todo mundo pega o microfone para criticar a empresa. Isso criticou, né? Antes. Essa hora todo mundo, não, porque está faltando água, não sei o que, aí vem todo mundo, vem os órgãos de controle, vem a imprensa, vem todo mundo. Mas essa crítica eu venho fazendo desde 2009. Nós estamos em 2017, lá como vereador, presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu venho fazendo essa crítica. Agora, e por que eu faço essa crítica? Porque eu sei que o país enfrenta por dificuldade, nós somos um país de terceiro mundo, né? Eu entendo como é que é essa questão do saneamento. Se você pegar, por exemplo, os nossos índices de saneamento, tanto de fornecimento de água quanto da própria questão do esgoto, nós temos um bom índice comparado com as outras capitais brasileiras. Os índices de Goiânia, de fornecimento de água e de recolhimento e tratamento de esgoto, são muito bons comparados com o resto da cidade brasileira. Mas as minhas críticas se dão em função de uma seguinte questão. Toda vez que eu e que você pagamos a nossa tarifa de água e de esgoto, primeiro, nós pagamos uma das tarifas mais caras do Brasil. Então é um ponto a ser observado. Se você paga, você quer retorno daquilo que você paga. Segundo, nós, na sua tarifa e na minha também, X% dela
quando é autorizado o aumento, quando é feita a base de cálculo dessa tarifa, X% dessa tarifa é destinado, ou seja, é separado para se fazer investimento. Então, você paga lá, não é só o consumo, não é só o custo operacional, não. Além disso, você paga o investimento, né? E esse investimento, só na cidade de Goiânia, representa, por ano, mais de 100 milhões de reais. Mais de 100 milhões de reais. Então, a crítica que nós fazemos é o seguinte: não adianta vir falar que eu tenho uma estação que foi feita agora a barragem lá, que recolheu água, que vai garantir água até não sei quando. Aqui tem 19 anos, certo? 19 anos que está aí essa barragem para ser feita. Quando, no caso, só Goiânia, não estou pondo Aparecida, não estou pondo toda cidade, contribui com mais de 100 milhões de reais por ano para investimento. Agora, vamos parar para pensar. Quais os investimentos que a Saneago fez nos últimos anos na cidade de Goiânia? Vamos pensar que cada bairro que surge, aí alguém diz assim: ei, mas Goiânia cresceu demais. Olha quantos bairros, quanta população aumentou. Veja lá, tudo já tem água encanada, tudo já tem rede de esgoto. Não, peraí, quem faz isso é o empreendedor. Todo loteamento que é feito, é obrigado o proprietário já entregar com a tubulação de água pronta, com o esgotamento pronto, e tem que fazer a entrega para a Saneago. Cabe a Saneago só conduzir a água até a casa do cidadão e já começar a cobrar dele no primeiro dia. Ou seja, a Saneago não fez um investimento para que a sua água lá chegasse à sua casa. Então, tem lucro com isso. Não tem um cano que colocou. Aí tem 19 anos que está fazendo essa barragem, e outra, faz a barragem, mas não conseguiu fazer as interligações para poder distribuir. É um dos motivos que nós estamos vivendo agora essa crise aí, que tem água teoricamente represada, mas não consegue levar para sua casa, nem para mim. Então, o que nós estamos agora, a partir da criação da ARG, Agência de Regulação de Goiânia, porque até então quem fazia a regulação da Saneago era a AGR. Agora, se a AGR é uma empresa de regulação estadual, como é que ela fazia a regulação da concessão da Saneago, cuja concessão não é do Estado, a concessão é do município? E não havia convênio entre o município e a AGR, dando à AGR a autorização para regular a concessão da Saneago. Então, agora o município de Goiânia criou-se no ano passado uma agência de regulação. O presidente da agência é o Paulo César Pereira, está se debruçando, e nós estamos cobrando da Saneago que nos apresentem os relatórios dos investimentos. Eu quero saber aonde ela colocou o dinheiro que eu e que você pagamos ao longo dos últimos anos no que diz respeito aos investimentos. Foram feitos os investimentos? A pergunta de $1 milhão. Foram feitos os investimentos porque o dinheiro foi pago. Agora, para onde foi esse dinheiro? Pergunta de 100 milhões, né? Eu falei 1 milhão porque ultimamente em tempos de crise, né? Mas a municipalização, a prefeitura vai encampar isso ou não? Essa questão da municipalização da água é uma decisão do chefe do executivo municipal. Como secretário, nós somos assessores e cumpre a nós estudar e emitir as opiniões, que aqui eu faço. No momento, eu acho que é uma decisão que o prefeito está estudando, porque envolve outras questões que não só a questão técnica, envolvem questões políticas, sim. Então, isso precisa ser avaliado pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Agora, mas, é bem verdade... A prefeitura daria conta de assumir hoje essa questão da água? Ela teria Eduardo, na verdade, precisa se decidir se esse seria o melhor modelo. Seria uma estatal municipal? Seria uma licitação, onde a própria Saneago poderia participar da licitação e, se ganhar, passar a explorar a água, só que com novo regramento, porque o contrato que desde o seu início foi feito junto à Prefeitura de Goiânia é 100% pró-Saneago e nada para o município, nenhum tipo de obrigação, praticamente zero do ponto de vista de obrigação, praticamente zero do ponto de vista de planejamento a ser
cronograma a ser feito, então fica fácil ter um contrato assim. Então eu acho que se faz necessário uma formulação de um novo contrato que atenda às exigências do munícipe, que atenda às exigências do morador de Goiânia e da região metropolitana. Então um contrato que insira em obrigações, insira em planejamento e prazos. Ó, até dia tal vai entregar isso, até dia tal vai fazer isso, assim, 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 assim. Isso não existe hoje. Então, eu acho que há que se pensar, assim, numa formulação ou numa reformulação de obrigações por parte de quem presta o serviço. Tirar da mão da Sonia, colocar na mão da iniciativa privada, o senhor acha que algo viável? Olha, ao longo dos anos, a iniciativa privada tem se mostrado, sim, na maioria dos casos, mais competente do que a iniciativa pública. Porém, isso não é sempre uma verdade absoluta. Eu acho que cabe ao município aí expor os seus desejos, as suas demandas e observar quem tem condição de cumpri-las. Secretário, outras duas questões aqui, a gente já está chegando próximo ao fim da nossa entrevista. A gente falou sobre a situação financeira da Prefeitura. Concursos, então, sem previsão? Bom, até o presente momento, nenhuma previsão Nada de passa concurso, pela Secretaria de Planejamento? E não passa pela Secretaria de Planejamento. Isso é uma área da Secretaria de Administração. Mas o senhor acredita que isso... Eu não tenho ouvido falar nessa possibilidade. E daqui a pouco vai ser realizado um evento lá no Conselho Regional de Contabilidade que vai abordar o lançamento do portal do contribuinte, o uso do solo fácil, rede sim, cortes e despesas e ações fiscais do município de Goiânia. O senhor acompanha também esse trabalho lá do Conselho e a Prefeitura tem buscado facilitar a fiscalização com alguns serviços ligados à tecnologia, secretário. Sim, inclusive nós estamos nos debruçando, porque recentemente nós lançamos o uso do solo fácil para a questão da construção civil. A pessoa demorava de 2 a 3 meses para conseguir a informação do que ele podia construir naquele local. Nós nos debruçamos disso e agora, pela internet, na maioria dos casos, a pessoa consegue tirar o uso do solo para a construção. Então nós estamos agora trabalhando com a possibilidade de ter essa mesma agilidade, e essa é uma demanda, uma solicitação do Conselho Regional de Contabilidade, que tenhamos também o uso do solo fácil para atividade econômica, que é aquele uso do solo que você dá a entrada na prefeitura para dizer o seguinte: eu posso construir um posto de gasolina aqui, eu posso construir uma escola. Então esse é o chamado uso do solo para atividade econômica. Então nós estamos debruçados nesse, com relação aos quinais, com relação aos graus de incomodidade que existe no plano diretor, para poder também em 24 horas liberar o uso do solo para atividade econômica. Ainda não conseguimos, mas vamos chegar lá. E o escalonamento de horários, que o prefeito defendeu em artigo no Popular no domingo? Sim, essa é uma ideia que o prefeito lançou, que cabe um debate mais profundo junto aos segmentos organizados, junto às associações. Eu acho que ele lançou isso aí como forma de provocar o debate, de trazer para uma conversa. Essa foi uma experiência que ele teve já no início dos anos 80, quando por ocasião de fazer uma visita à China, e quando chegou na China, o país mais populoso do mundo, viu aquele tumulto de gente lá na década de 80, e eu não estou falando dessa China agora, moderna, que derrubaram tudo e fizeram de novo, não. Eu estou falando daquela China antiga. E lá o embaixador brasileiro mostrou a ele que não tinha problema de trânsito, essas coisas, porque tinha um escalonamento de horário para as pessoas chegarem nos seus locais de trabalho. Então, ele está trazendo com esse artigo uma possibilidade do segmento organizado debater o assunto. Secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Goiânia, Jerônimo Mariano. Secretário, obrigado pela disponibilidade de conversar com a 730 mais uma vez. Bom dia, bom trabalho. Eu agradeço, muito bom dia, obrigado e desejo aí uma boa semana, um bom feriado a todos que nos ouvem. Destaques da entrevista com a Jerônimo Mariano, o ouvinte confere acessando o portal 730.com.br, também o facebook.com/rádio 730, entrevista na íntegra também em vídeo.